Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia de aula, certo? Saímos do recesso, né? Descansamos um pouco. Agora vamos voltar à rotina normal de aula do segundo semestre para, se Deus quiser, a gente vencer o ano, terminar o ano com todo mundo aprovado, ok? Os que assistem, que está com assiduidade e sempre questionando, perguntando, curioso com as questões, muito importante, muito bom, certo? Que aí a gente vai dar pontos também e espero que todos, com certeza, todos iremos vencer, certo? O ano letivo, né? O semestre agora, o segundo semestre que se inicia de aula para a gente fechar o ano letivo, ok? Descansamos, agora é começar a estudar. Vamos lá. A nossa aula de geografia hoje, vamos lá, vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos lá. Pronto, estou vendo, pessoal. Então, sim. Isso, ótimo. As águas e as paisagens terrestres, certo? Vamos lá. Olha só para iniciar a nossa temática, certo? Algumas perguntas, alguns questionamentos sempre são feitos, né? Por que que a água é importante? Por que que é tão importante para a vida a água, né? Nosso corpo, ele tem mais de 70% composto por água. Portanto, os seres vivos dependem da água. Por isso a água é muito importante para nós, certo? Então, é, aí tem alguns questionamentos. De que maneira a água faz parte da paisagem mostrada aqui acima? Ó? Que maneira? Aqui nós temos a água do oceano, não é isso? Ó? Uma praia, né? As pessoas também curtindo o lazer, bom para a economia, porque gera renda, né, para as pessoas que vendem. Tem a questão econômica também, né? A pesca também é outra atividade econômica desenvolvida no oceano, que também faz parte. Então, a água é importante em todos os sentidos e interage com a paisagem terrestre, certo? Além dos mares e das nuvens, de que outras maneiras a água está presente em nosso planeta? Ó? Além dos mares e das nuvens, de que outras maneiras a água está presente em nosso planeta? A água está nas geleiras, né? No estado sólido, não é isso? A água está nos lençóis freáticos, lá nas águas subterrâneas, abaixo do subsolo, né? Então, a água, ela está presente de várias formas no nosso planeta, certo? Então, quando se fala água, está nos mares e nas nuvens. Nuvens, né, as nuvens está presente a água, por quê? Porque ao vapor d'água, com o calor, a água se evapora, parte dela, então sobe, formando as nuvens. Então, a água, ela está presente dessa forma também, certo? No estado gasoso. Né? A água está presente no estado líquido, lá, por exemplo, você pegando o líquido lá, né? A água está presente no estado sólido, nas geleiras, gelo. Aí a água está presente, né, no estado gasoso, que é nessa forma que eu disse, de vapor d'água, né, que formam as nuvens, certo? A água é essencial para o desenvolvimento da vida na Terra. Em quais situações do nosso dia a dia percebemos que a água é um elemento vital para a nossa existência? Né? A água é importante para a higiene, para o banho. A água é importante, né, para a gente beber, se refrigerar, não é isso? A água é importante para o lazer. Então, a água é importante de diversas formas. Sem a água, o ser vivo, a água é um dos elementos imprescindíveis para a manutenção da vida na Terra. Além disso, as águas agem intensamente na constituição
e transformação das paisagens terrestres, certo? No entanto, a distribuição dessas águas é desigual pelo nosso planeta. Sim, sim, existem áreas que, infelizmente, praticamente desérticas e áreas que têm o maior volume de água. Né? É muito desigual, né? Já tem países brigando por causa da água. Aí aqui você vê, né, como é a questão da distribuição da água na Terra. Né, ó, 29,9% água subterrânea doce. Veja, isso quando se fala em água doce. 68,9% calotas polares e geleiras. Quer dizer, a água em estado líquido, né, tem como a água doce nos rios e lagos, ó, 0,3%, tá vendo? Então, a água salgada, a composição total, vamos só para vocês entenderem melhor. 97,5% de toda a água do planeta Terra é salgada. É uma água imprópria para o consumo humano, para o consumo. Só apenas 2,5% é de água doce, que é própria para o consumo do serviço, do consumo humano. Então, desses 2,5%, ó, só apenas 0,3% de água doce nos rios e lagos, 0,9% em outros reservatórios, certo? E aí, dessa quantidade que está aqui, ó, certo? De rios e lagos, ó, veja como está a água subterrânea doce, 29,9%, e calotas polares e geleiras, 68,9%. Ou seja, nós só temos 2,5% de água doce própria para o consumo humano. Infelizmente, é muito pouco e as pessoas têm que acordar, têm que ter um cuidado com a nossa água. Certo? Porque quanto mais se polui água doce, de rios, né, lençóis freáticos, mais difícil o consumo, mais difícil o acesso à água. Vamos lá, continuando. Olha, como eu disse, né? A água está aí, ó, no estado líquido, quando ela está nos oceanos, mares, rios, lagos e aquíferos. Estado sólido, nas altas montanhas e regiões polares, nos polos, né? E em estado gasoso, vapor d'água na atmosfera. Isso aí, pessoal, esse movimento constante que a água faz, ó, né? De evaporação, certo? Formação de nuvens em cima. Depois os ventos carregam as nuvens entram em atrito uma com a outra, se condensam e ocorre a chuva. Isso aqui é o ciclo da água, certo? Que é fundamental, né, a precipitação que ocorre das chuvas, né? E aí se infiltra também e assim vai. Isso é o ciclo da água, certo? Que é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Então, essas águas oceânicas, vamos falar um pouquinho delas agora. As águas oceânicas correspondem às águas salgadas existentes dos mares e oceanos. Elas representam 97% do total das águas do planeta. Ou seja, tem mais água salgada, bem mais, né? Quase 100% do que água doce, certo? Então, essas águas oceânicas, localizadas nas regiões mais próximas dos continentes ou até mesmo no interior deles, são denominadas mares. Em relação aos oceanos, os mares apresentam menor profundidade, maiores variações de salinidade e temperatura, e recebem muito mais quantidade de sedimentos provenientes das áreas litorâneas. Então, essas águas oceânicas aqui, ó, nós temos nesse tipo de água salgada, né? Assim, vamos dizer, com variações de salinidade, nós temos mar aberto, os mares também, nós temos os mares, né? Ó, mar aberto, que é aquele que é encontro total com o oceano. Mar interior, que é aquele que o mar entra interior do continente adentro. E o mar fechado, que é o mar morto, que é que o continente está e ele está no meio ali, arrodeado do continente. Isso aí é mar morto, que é o mar fechado. Né? Esses mares, esse tipo de mar, né, é um mar que como é que se diz, pouco existe, só naquele pontozinho mesmo, certo? Que é
Famoso mar fechado é o mar que não tem ligação direta com os oceanos e outros mares, como o Mar Cáspio, certo? É o mar fechado. As águas oceânicas, desculpa, era o mar Cáspio. Vamos lá. As águas oceânicas apresentam características que as diferenciam das águas continentais, como temperatura, salinidade e deslocamento, além de uma rica diversidade de fauna e flora, tá vendo? Então, as águas oceânicas têm vários animais ali, né? Muita a flora, certo? Também a fauna, quer dizer, são variados, né? A temperatura das águas dos oceanos e mares varia conforme a latitude. As águas oceânicas próximas à linha do Equador, onde a radiação solar é maior, são mais quentes, é evidente, né? Quanto mais próximo à linha do Equador, mais raios solares se incidem e aí as águas oceânicas ficam mais quentes. Né? Quanto mais distante, maior a latitude, maior a latitude aqui, ó, quanto mais distante, ó, maior a latitude, aí você tem vamos dizer, um oceano, um mar com, vamos dizer, um esfriamento maior, porque recebe menos radiação solar. E aí você tem um mar mais, vamos dizer, menos intensidade de calor, certo? Vamos lá. Essas águas, é claro, que próximas aos polos, né, mas com uma latitude muito maior, recebe menos radiação solar e são mais frias. Vamos lá, continuando. E essas massas de água, com temperatura e salinidade semelhantes, que se deslocam nos oceanos, são chamadas correntes marítimas, certo? Então, as correntes marítimas são massas de água com temperatura e salinidade semelhantes, certo? Então, essas massas de água, essas correntes podem ser quentes se originada na zona térmica tropical, na zona de calor, ou frias se forem formadas nas zonas polares, certo? Então, quanto mais gelo, mais frio, né? Então, essas águas correntes vão vir mais frias, essas correntes marítimas, se elas se originam no polo. Importância das águas oceânicas. Né? Como eu já disse, a água oceânica é importante para a economia, a questão da pesca, para o turismo, né? Que gera renda, para as famílias. Então, para a economia é fundamental, para a indústria, porque tem aqui, ó, geração de sal, não é isso? O sal de cozinha, quer dizer, é importantíssimo para a atividade econômica o oceano, as águas oceânicas, certo? O transporte também vamos dizer, o transporte hidroviário, o transporte de carga, de navios, de um lugar para outro, não é isso? Deslocamento de grandes toneladas de mercadorias para a integração, né, para a mundialização geral. Então, vamos lá. As águas continentais agora. Então, eu falei das águas oceânicas, agora vamos falar da importância das águas continentais, que são as águas que estão no continente, né, que está na Terra, no continente aqui, onde a gente está, no solo, no continente, as águas que estão próximas, né, em rios, lagos, essas são as águas continentais, certo? Quanto às águas subterrâneas existentes nos continentes e são compostas, em sua maioria, de águas doces, certo? A maioria dessas águas continentais é de água doce. A maior parte das águas doces do nosso planeta está localizada nas calotas polares, sob a forma de gelo, e no subsolo, na forma líquida, em águas subterrâneas, tá vendo? A água representa um dos recursos naturais mais preciosos do nosso planeta, viu, pessoal? Além de ser um componente essencial para a manutenção dinâmica da natureza. Utilizamos a água em diversas atividades em nosso dia a dia. Como eu falei, a água ela está em diversas atividades do nosso dia a dia. Ó. Irrigação ó, de plantação, utilização de água na atividade doméstica, tá vendo? Cozinhar e tal. Uso da água no processo de lavagem das maçãs aqui, ó. Produto agrícola, certo? E aqui mostra um pescador pescando, né, no rio. Por isso que gera renda também.
A importância dos rios. Os rios são importantíssimos. Sempre foram as fontes de água mais exploradas pela sociedade, seja no passado, seja no presente. O ser humano sempre procurou as margens dos rios para se fixar, desde os tempos mais remotos até a atualidade. Os rios são fontes de água para muitas sociedades, que retiram deles a água necessária para a sua sobrevivência e também para a prática de diversas atividades econômicas, para a geração de energia, por via de transportes e lazer, etc. Quer dizer, o rio é muito importante para o ser humano, para a sociedade. É tanto que as grandes cidades, as cidades se formam geralmente às margens dos rios. Por quê? Porque ali fornece a água, ali fornece margem para a agricultura, se tiver margem, certo? E ali fornece uma qualidade de vida, né? Transporte hidroviário e etc. Esse reconhecimento nos leva a refletir sobre como a água é um recurso importante para a natureza e principalmente para o modo de vida praticado pela humanidade nos dias atuais, tá vendo? Então a água é fundamental para todos. É importante não poluir. É importante ter a consciência, né, ecológica, certo? Então o rio poluído ele deixa de fornecer água potável. Isso aí é um problema, porque se todos os rios estivessem assim, e aí? A gente ia deixar o quê? De viver. Então é necessário ter cuidado com os rios. No rio, nós temos as suas partes, né? Começo, meio e fim. Os rios são cursos de água que, partindo de sua nascente, correm seguindo inclinação do terreno, ou seja, de uma parte mais alta, geralmente nasce na parte mais alta, e deságua na parte mais baixa. Posteriormente, deságua em um lago, ou um rio, ou no oceano, na parte de planície, né? Na parte plana. Os rios são formados por diferentes partes e cada uma delas tem características próprias e recebe um nome específico, conforme estudaremos aí. Olha só, conforme está aqui, certo? O rio ele tem suas partes. Tem a nascente, que é onde ele nasce, tem suas margens, margem esquerda, margem direita, tem o leito, que é a superfície do relevo que compõe o trajeto percorrido pelo rio, é todo o trajeto que vem do começo do relevo até a sua desembocadura ou deságua, certo? Foz, que também é chamada, é parte do rio que deságua em outro rio, em um lago ou no oceano. É a foz, certo? Então, a foz é aqui, no final, na desembocadura do rio, certo? Então vamos lá. E o rio principal é o rio onde um ou mais afluentes deságuam. Então, esse rio principal, você tem os afluentes que deságuam nele, formando um volume maior de água, certo? Então, preste atenção direitinho. Existem as cachoeiras, né? Em determinado momento, a inclinação é grande do relevo em relação àquele rio, oferecendo queda d'água, né? Rio de Planalto. Rio de Planície já é a parte final, onde a carga energética está quase zero do rio, e aí você tem depositação de sedimentos. Isso são rios de planície, certo? E aqui a gente tem um lago, área de depressão do relevo que propicia o acúmulo de água, formando o quê? Um tipo de reservatório, certo? Às vezes é uma área que o ser humano cavou, deixou para lá, e aí vai se formando ali, uma afluente cai ali, pronto, aí você vai ter um rio, um volume até maior depois de algum tempo, certo? Então tem aqui alguns rios importantes. Regime dos rios. Nós temos, ó, o rio ele apresenta seu regime, certo? Assim como outros elementos da natureza, os rios também se modificam. O volume e o nível de suas águas não são sempre os mesmos, pois sofrem alterações, principalmente por causa das condições climáticas das regiões por onde passam. Essa mudança do volume e do nível das águas dos rios é um fenômeno denominado regime fluvial, que se divide em um período de cheia enquanto o rio está maior em volume de água, e o período da vazante, que está mais baixo. E aí essa diferença é o regime dos rios, certo? Então presta atenção. Período de cheia, olha só o regime desse rio aqui, ó.
período do ano em que o volume de chuvas é maior, os rios, consequentemente, recebem quantidades maiores de água, aumentando assim seu volume e nível. Tá vendo? Então, quanto mais chove, mais. Esses períodos são chamados de períodos de cheia. Certo? Então, tem aqui alguns pontos aqui, ó. Cheia e vazante. Vazante é quando a maré, o rio vai secando. É a vazante. Nos períodos de vazante, muitos dos rios chegam a secar e expor seu leito por longos trechos de seu curso. Esses rios são conhecidos como rios temporários. São aqueles que secam no período de estiagem, né? Os rios perenes são aqueles que, mesmo com o período de estiagem, ele baixa seu volume, mas ele não seca, não. Certo? Então é um rio perene. E os rios e as paisagens. O rio, como vocês sabem, está ligado à paisagem, né? Existe rio de Planalto, que tem a queda d'água, que a vista é muito bonita, certo? E existe o rio de deposição de sedimentos, que é o rio de planície. São os dois tipos de rios que nós temos na questão do relevo. E o que é uma bacia hidrográfica? Olha aqui, a bacia hidrográfica compreende ao quê? O conjunto ó, de terra de uma porção do relevo por onde ocorre um rio principal e seus afluentes. Então, todo o conjunto de terra que tem o rio principal e seus afluentes forma a bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica da Amazônia é o rio principal, o rio Amazonas e seus afluentes. Né? A área toda é compreendida como bacia hidrográfica. E nós temos aqui as regiões hidrográficas do Brasil. Nós temos aqui, ó, essas regiões que têm volumes de água até consideráveis, né? E alguns menores e outros maiores. Mas nós temos aqui alguns nomes, os tipos, né? Vamos lá. Região amazônica, olha aí. Região amazônica. Região Tocantins-Araguaia, aqui. Certo? Região Paraná. Região Uruguai. Certo? Região Parnaíba. São Francisco, entre outros, certo? Está aqui as principais bacias hidrográficas do Brasil. Algumas tabelas mostrando, né, o principal uso dessas águas, das águas, certo? É a região amazônica. 32% do consumo são dos animais. Irrigação já aqui, ó, certo? A área aí, ó, 920, e nós temos 62% para irrigação. E assim sucessivamente, certo? As bacias hidrográficas. Nós temos a de maior volume de água, né, que tem em alguns pontos de queda d'água. Hidrelétricas é a bacia hidrográfica amazônica, certo? É a que apresenta maior volume de água no Brasil. Região hidrográfica de São Francisco. Esse é um rio do interior do Brasil, porque é um rio considerado, para muitos nordestinos, fundamental, certo? Principalmente com a transposição agora do Velho Chico. E temos também regiões hidrográficas do Paraná, onde está a bacia de Itaipu, o rio Itaipu, certo? E aí você tem o Paraná, um dos estados assim considerados, né, um dos mais assim destacados também com relação à geração de energia hidrelétrica, certo? A bacia hidrográfica do Paraná, né, que está localizado no estado do Paraná e vai até além um pouco essa bacia puxando entre sul e sudeste do país. E aqui nós temos a bacia, isso aqui é outras bacias do mundo afora, Mississippi, e outros. As águas subterrâneas correspondem a aproximadamente 30% de toda a água doce que compõe as águas continentais, está vendo? 30% de águas subterrâneas que compõem aquele conjunto que eu disse a você de águas continentais. Essas águas estão distribuídas por grandes extensões do subsolo e atingem profundidades que variam de dezenas até milhares de metros. Elas formam grandes reservatórios, os quais são chamados aquíferos ou lençóis subterrâneos, está vendo? Muitos deles estão localizados abaixo de lugares extremamente secos de nosso planeta. No entanto, em muitos casos, esses aquíferos podem aflorar e formar
a superfície terrestre, né, nascentes de rios. Então, esse afloramento de algum ponto, de uma rachadura e tal, de um rio, certo? Aí a gente chama de nascente do rio, quando o lençol freático aflora na superfície. E a algum ponto aí, devido ao desgaste do relevo e tal, a água passa, aflora, formando um rio, ok? Então, temos aqui a realidade dessa parte aqui, certo? Então, a sociedade e a apropriação dos recursos hídricos. Então, o que ocorre? A apropriação dos recursos hídricos é uma prática humana que tem ocorrido nas mais diversas formas ao longo da história, tá vendo? Atualmente, mais do que nunca, a utilização da água, além de ser intensificado, tem ocorrido de maneira mais vantajosa, pois os recursos hídricos podem servir para a irrigação da produção de alimentos, para a geração de energia elétrica ou com vias de transporte, por exemplo. Então, a água, veja só como é importante o rio, né? A água, né? Você fala aqui da irrigação, dessa apropriação que tem, né? A irrigação é importante para levar água aonde falta água para a agricultura, certo? Fundamental. E a geração de energia elétrica a gente fala. Apesar dos benefícios causados à humanidade, a intensa exploração das fontes de água, sobretudo nos dias atuais, tem ocasionado prejuízos sociais e degradações ambientais. Então, tem aqui alguns problemas ambientais gerados por essa ganância por água, e aí leva a esse problema sério, né? Aquíferos, reservas superexploradas. Então, o aquífero nada mais é do que um lençol freático mais abaixo, né, do bloco rochoso. Aí você tem o lençol freático que mina água às vezes, em determinado Ô, ponto, professor, certo? Pronto. Fechando aqui, eu estou fechando. Pronto, pronto. Vamos lá, deixa eu vou voltar agora. professor, Diga, o que é lençol freado? lençol freático. Muito bem, João Vitor. O lençol freático é aquela água que está lá no subsolo, João Vitor. É aquela que está. Tem um bloco rochosozinho. Aí o que é que se faz para se consumir essa água às vezes? O ser humano vai e cava o poço. Ele vai lá, bota aquelas bombas de sucção e aí vai cavando, cavando até chegar à mina, né? A mina de água lá no bloco rochoso. Aí você tem uma água potável para consumir, certo? Isso é o lençol freático. E quando esse lençol freático, devido a algum ponto do relevo, tem um rebaixamento muito grande e ele aflora na superfície, aí você tem o afloramento do lençol freático, formando os rios, certo? Entendeu, João Vitor? Sim, Isso. Aí tá Professor, certo. Diga, pode perguntar. Pergunta. quando vai ser as provas? Para a semana que vem. Certo? Então, com essa aula de hoje, eu fechei o nosso assunto referente ao segundo bimestre. E aí, ó, próxima terça-feira eu vou revisar para a nossa prova bimestral, certo? Eu já fechei, peraí, deixa eu só agora. Tem mais alguma pergunta, meu povo? Alguma questão? é. Qual é? Diga, João Não. Vitor, pode dizer. Qual vai ser o assunto da prova? Sim, eu vou botar lá no grupo, viu? Vou botar as páginas e vou botar o assunto, tá bom? Lá no grupo. Tá ok, João Professor, Vitor? Oi, diga. no meu Diga, Érico. celular tem dois grupos, o do sexto C e do sexto B. Eu posso sair do sexto B? Você é originalmente de qual grupo? Sua Do lista C, está em. Então saia do sexto B. Fique no sexto C só. Para não se atrapalhar. certo? Você já assinou a lista, não já? Deixa eu fechar aqui. Já. Ótimo. Pronto.